Bom dia a todos, estamos aqui com a doutora Gisele e eu gostaria, doutora Gisele, de dirigir a vossa pessoa sobre uma dúvida que os trabalhadores hoje têm. Tem muitos que nos procuram perguntando se o quebra de caixa ou a função motorizada, ela é uma função incorporada ao salário do trabalhador, após o período aí que ele trabalhou, longo, 10 anos, seja o que for. Bom, vamos fazer um preâmbulo sobre a questão da incorporação de função. Você se recorda que antes da reforma trabalhista, se a pessoa tinha 10 anos de função e perdesse essa função por iniciativa da empresa, sem justo motivo, ela poderia reclamar a incorporação da função. Em razão de quê? Da estabilidade salarial que é devida ao trabalhador. A reforma trabalhista tirou isso. Você pode ter 10, 15, 20 anos de função. Se perdeu a função, ela não é incorporável mais. Pois bem, surgiu a seguinte dúvida. Quando chegou a reforma, lá em novembro de 17, certo trabalhador já possuía 10, 12, 15, 18 anos de função. Mas ele não perdeu a função ali. Ele veio perder lá em 20, 21. Ele pode incorporar? Lá no TST, surgiram duas correntes. Uma capitaneada pelo ministro Ives e a outra pelo ministro Godinho. A do ministro Ives dizia o seguinte: se você tinha 10 anos e perdeu a função antes da reforma trabalhista, ela é incorporável. Se você tinha a função, mas perdeu depois, ainda que tivesse 10 anos até 2017, não é incorporável. Já o doutor Godinho entendia o seguinte: não importa a data que você perdeu, antes da reforma ou posterior à reforma. O que importa é saber se na reforma você já tinha um decênio, 10 anos de função incorporável. O que prevaleceu? O STF ainda não decidiu, uma série de temas da reforma ainda está pendente de decisão do STF. Mas o TST tinha que decidir em demandas que vinham surgindo sobre esse tema. As turmas começaram a julgar e o que prevaleceu hoje? A maioria das turmas, apenas uma que não entende assim. Mas as 7 turmas do TST entendem o seguinte: é a tese do Godinho. Se você possuía 10 anos em 2017, mesmo perdendo em 18, 19, 20, 21, 22, 23, você pode incorporar. Especificamente em relação à sua questão é o seguinte: o quebra de caixa e a função motorizada, carro ou moto, são chamadas de atividades especiais. Quando você vai lá na ficha, vê o tópico função, tem ali uma série de funções. Essa função é chamada atividade especial, não é função de confiança em si. Então ela não é incorporável. A pessoa ficou 15 anos na moto e perdeu a função motorizada, 20 anos no carro e está sem a função agora, 20 anos no caixa e não está mais, ela não pode incorporar essa função, essa atividade. Mas vamos dizer o seguinte: vamos imaginar que uma pessoa era gerente de agência, 7 anos, tirou uma licença por interesse particular ou sofreu uma doença, um acidente, ficou 6, 7 meses afastado. Alguém teve que assumir a função dele. Quando ele volta, ele não assume imediatamente a função. O correio vai ainda deslocar o trabalhador que estava substituindo, ele fica lá 3 meses no caixa. Depois ele volta para a função de gerente ou vai para o financeiro. Quando é 2017, ele está lá com 13 anos de função, somando todos esses períodos. É incorporável ou não é? Perdeu agora em 2023. Pela tese do Godinho, porque ele tinha 10 anos em 2017. Mas e esses 3 meses em que ele ficou no quebra de caixa? Veja, Israel, dentro do contexto de 17 anos de função, ou dos 10 anos antes de 2017, 3 meses é uma coisa muito pequena para tirar o argumento da estabilidade. Então, isto é defensável. A gente tem uma tese para mostrar para o juiz que aquele trabalhador tem direito à incorporação e aqueles 3 meses não podem prejudicados. Isso vale também, por exemplo, para um cidadão que foi SO, foi coordenador e em algum momento ficou com função motorizada, aqui e ali, poucos meses, poucos dias, numa substituição. Então, assim, não quer dizer o seguinte: tive função motorizada naquele período, não vou poder incorporar. Ou tive quebra de caixa. Não. Mas eu tinha outras funções e eventualmente peguei essa, vou mandar minha ficha para ser analisada pelo jurídico. Então, doutora, você falou uma circunstância. Mas veja, nesse caso que tivesse essa situação especial, intermediando uma questão de uma gerência com gerência, né, nessa circunstância aqui anteriormente, ele deveria já ter 10 anos
Ou se ele tivesse menor quantidade com essa intermediação, mais o complemento, o que que... Entendi sua pergunta. A questão é, nós vamos lá na ficha em 2017, retrocedemos ela até 2007 e vemos nesse período de 10 anos quais funções ele tinha. Se nesse período, eventualmente, tinha 1, 2, 3 meses de quebra de caixa, nesse caso do nosso exemplo, isso não vai interferir no direito. Não precisa ser contínuo. Isso é uma pergunta bem pertinente, que o trabalhador tem dúvidas sobre ela. Eu tenho que estar continuamente na mesma função? Eu tenho que ter sido gerente por 10 anos? Não. Eu posso ser 3 anos gerente, 2 anos financeiro, depois eu volto para a gerência de novo, depois eu vou para vendas, desde que eu tenha função gratificada nesse período, que dê 10 anos. Exatamente.